E vem conferir a crítica do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 2005. E em 2005 chegava nos cinemas o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Filme esse que era para ser o mais focado no livro que inspirou o filme de 71. Filme de 1971 que se tornou um clássico do cinema. E o filme tinha um potencial de ser um grande filme, esse de 2005, por dois fatores. O primeiro fator seria o Tim Burton. O Tim Burton ele tem uma visão de mundo que eu acho que poderia encaixar perfeitamente com o universo de A Fantástica Fábrica de Chocolate, que seria mostrar um universo triste, sombrio, realmente dessa ideia que ele gosta, mais gótico, para o mundo real, e quando entrasse na Fantástica Fábrica de Chocolate, mostrasse um universo lúdico, um universo fantástico, com todos aqueles exageros do Tim Burton. Isso eu via como um potencial gigantesco. E a segunda coisa, para a época, seria o Johnny Depp. Porque o Johnny Depp, em 2003, tinha lançado o filme Piratas do Caribe. Então, ele era o cara mais comentado do momento. Todo produtor, todo diretor queria o Johnny Depp no seu filme. E ele tinha provado que ele era um grande ator. Ele tinha provado que ele era um grande ator antes, fazendo filmes como Edward Mão de Tesoura. Mas, em Piratas do Caribe, ele provou o grande ator que ele pode ser. E ele provou ainda mais porque ele até chegou a concorrer ao Oscar. Então, pra época, se você pega essa dupla, era uma dupla que tinha tudo pra dar certo. Mas, pra mim, nem um ponto, nem o outro deu certo. E apesar de muita gente adorar a Fantástica Fábrica de 2005, esse é um filme que eu não gosto. E agora eu vou explicar o porquê. A Fantástica Fábrica de Chocolate, esses primeiros minutos do filme, eles fazem exatamente como o filme de 71 faz. Que seria, vamos focar nas crianças, vamos focar como são os vencedores do ticket. E nesse ponto, o Tim Burton pensou, já que o filme é de 71 e esse é de 2005, a gente tem que atualizar a linguagem que a gente vai colocar aqui. Então o Mike TV, que no filme de 71 é um menino que realmente focado em TV, em Velho Oeste, que era o que tava ali na época, em 2005 era a ideia dos games, do videogame pegando muita força. Então vamos focar nisso. Vamos pegar a Violet e vamos fazer com que ela seja uma competidora, não só uma menina que gosta de mascar chiclete, que é rica. Essas ideias que ele tentou atualizar no filme, pra mim, já não funcionou. Óbvio, se você assistiu o filme hoje, são linguagens que não funcionam mais. Mas tem algumas discussões e algumas ideias que o Tim Burton traz para esse filme que eu não concordo de maneira nenhuma para esses personagens, principalmente na parte do Mike TV. É aquela ideia da violência através do games e como os games realmente mudam as crianças daquela geração. É uma linguagem que pra época poderia funcionar super bem, porque os videogames estavam nesse período onde as pessoas colocavam muitas coisas nos videogames, mas pra mim nesse ponto não funciona. A atualização da Violet é interessante, colocar ela com uma outra característica, colocar ela com uma outra ideia de ela ser mais competidora, mas essa ideia nunca é bem trabalhada. E o começo do filme, ele é muito acelerado. O começo do filme, envolvendo o filme de 71, por exemplo, e é inevitável ter a comparação, ele demora 40 minutos pro filme realmente entrar na Fantástica Fábrica de Chocolate. É um tempo muito grande, mas isso é bom pra gente conhecer mais sobre as crianças, saber quem é quem ali, saber o que a gente pode saber sobre ela e é diferente de cada um. Aqui é tão rápido, é tão superficial, que a gente meio que é jogado em tela de qualquer jeito, na forma onde a gente não cria nenhum vínculo com elas. E quando chega na Fantástica Fábrica de Chocolate, se você não assistiu de 71, se você assistiu esse filme só uma vez, você nem vai lembrar de nomes como do Augustus Gloop, que ele é o primeiro menino que aparece, ele é o primeiro menino que cai na fábrica de chocolate, ele é o primeiro que desaparece. Em cena ele tem 6 minutos. Você nem lembra desse personagem, como muitos outros que aqui tem muito menos camada, muito menos ideias por trás e discussões de até pecados capitais como tinha em cima dos personagens, envolvendo gula, envolvendo ganância, envolvendo até avareza em certo ponto. Você não tem nada aqui porque o filme meio que ele passa por cima. É uma atualização que eu entendo, é justa e poderia acontecer, considerando que são filmes de época diferente, mas a forma como foi feito não me agrada envolvendo as crianças. Até tem coisas interessantes ali, conceitos bons, mas não são tão interessantes assim. Uma coisa que eu posso elogiar e que eu gosto muito é da ideia envolvendo o Tim Burton como esse universo. Como eu falei, ele tenta criar algo mais lúdico pra fora da Fantástica Fábrica de Chocolate e mais triste, mais dark. E isso funciona bem. E isso eu acho que funciona bem porque o Tim Burton traz essa linguagem. E pra mim também funciona muito bem a cabeça louca do Tim Burton dentro da Fantástica Fábrica de Chocolate. Quando entra, por exemplo, na Sala dos Esquilos, você vê como aquela linguagem visual funciona muito bem. A parte que ele tenta recriar, o primeiro cenário onde é realmente o centro da fábrica, fica muito interessante numa linguagem mais atual. Apesar de ter bastante CGI no filme, você vê como o Tim Burton aqui tentou criar os cenários. É interessante isso. E cada sala conversa muito bem. Nisso eu acho que o filme conseguiu manter bem. E o que eles colocaram de salas novas, mistérios novos para cada pessoa, funcionou bem. A parte do chiclete, mesmo repetindo, ficou mais atual.
O dentro da fábrica funciona bem e o Tim Burton manda muito bem nesse ponto. Eu não gosto muito de alguns pontos da direção do Tim Burton, principalmente na forma como ele dirigiu o Johnny Depp. E aí entra um problema do filme pra mim. Quando eu volto pro filme de 71, a alma do filme, que faz o filme funcionar muito bem, é o Willy Wonka do Gene Wilder. Eu acho que ele era muito bom com o Willy Wonka, ele passava uma linguagem própria que fazia com que você conseguisse discutir o personagem. Aqui, o Tim Burton teve uma ideia muito boa de se aprofundar no personagem do Willy Wonka, saber mais sobre ele, saber mais sobre o pai dele, mas eu não gosto da atuação que o Johnny Depp entregou pro Willy Wonka dele. Visualmente é legal ele ter uma linguagem própria, mas a forma como o personagem foi escrito, reescrito e reimaginado para esse filme, isso não me agrada de maneira nenhuma. Porque eu acredito que assim, foi o que eu falei, em 2003, o Johnny Depp, ele fez o filme Piratas do Caribe, e aquilo deu muito certo pra sua carreira, e por algum motivo que eu nunca vou entender, ele entendeu que ele deu certo, não porque ele era um grande ator, ele deu certo por causa do Jack Sparrow. Então a partir daí, todo filme que ele fez era o Jack Sparrow versão outro filme. Pode pegar a filmografia do Johnny Depp. Ele sempre tentava trazer aquela característica mais de alguém que tem ticket, alguém que tem aquele tique nervoso, alguém que tem algumas linguagens corporais, jeito de falar, jeito de agir, igual o Johnny Depp para outros personagens. E o Willy Wonka sofreu com isso. Eu não gosto do Willy Wonka do Johnny Depp, eu entendo que é uma releitura do personagem, mas algumas formas como ele fala, algumas formas como ele age, algumas formas como ele realmente anda pelo cenário, não me agrada de maneira nenhuma. Eu mais me incomodo com o Willy Wonka dele do que me agrada com ele. Ele não passa aquela ideia de uma criatura mágica e fantástica. Se no filme de 71 você tem uma dúvida se ele é maluco ou não, aqui, apesar do passado dele colocar que ele é alguém que passou por muita coisa, ele aqui passa realmente, ele é um cara que tem muitos traumas de infância. E aí entra outro problema da época do filme de 2005, que é a época que os filmes faziam que eles tinham que mastigar tudo pro público. Então aqui, isso acontece com todos os personagens. Ele não pode ser mal porque ele é mal, ou bom porque ele é bom, ou ele é assim porque ele é assim. Tudo que acontece com algum personagem nesse filme tem que ser mastigado, explicado um por um. O Mike TV tem que mostrar ele realmente matando pessoas e gritando morre, morre, morre pro game. A Violet, ela tem que realmente mostrar que ela ganha de todo mundo, que ela é campeã, ela não pode só ser uma vencedora. Não, e se contar, por exemplo, se ainda tem outros personagens como o Augusto, que ele tem que comer muito, ou mostra um personagem muito gordo pra mostrar isso. É uma ideia realmente de você tentar fazer aquela linguagem o mais simples possível, não aprofundar muito, e isso acaba me incomodando. É um filme que ele não acha ele terrível, mas é um filme que você vê que ele tem muito mais problemas que o antigo. Sem contar que as músicas aqui, tem algumas que funcionam bem e outras também que não funcionam nada bem. No fim, a mensagem final é bem parecida. Ele explora coisas interessantes, eu gosto do universo e a linguagem do Tim Burton pro universo da Fantástica Fábrica de Chocolate. Mas as atualizações que eles deram e o Johnny Depp como o Willy Wonka não funciona pra mim, fazendo com que o filme pudesse ser bem melhor do que ele foi. Concluindo, a Fantástica Fábrica de Chocolate tem seus pontos positivos. O Tim Burton vai muito bem, eu gosto do universo que ele dá, eu gosto de explorar mais o personagem do Willy Wonka, e é justo fazer uma atualização. Mas por outro lado, você vê que o filme falta um pouco de alma em vários pontos, nos personagens, na forma como os personagens são explorados, desenvolvidos, construídos, e até atualizados não funciona muito bem. Você já tem o fator do Willy Wonka, que é a alma do filme, pra mim não funcionar. Eu sei que muita gente adora o Willy Wonka do Johnny Depp, mas pra mim ele não funciona. E o Willy Wonka não funcionar, leva o filme muito pra baixo. E por isso que eu fecho o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate de 2005 com uma nota 4,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate de 2005? Você gosta? Você não gosta? Que nota você daria para ela? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.